Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 27 de janeiro, 19h25. Entrei aqui uns minutinhos ao vivo, antes, né? Uns minutinhos antes, para dar tempo. Bem-vindo para quem está entrando aí. Eu entrei aí uns minutinhos antes para poder dar tempo, né, do Instagram avisar para todo mundo, porque como eu avisei nos stories, eu vou começar a live hoje já com um exercício, né? Bem-vinda Carla, bem-vinda Isolda, bem-vindo Facino Ateliê, prazer ter vocês aqui. E hoje, né, vamos falar sobre ansiedade, né, como se livrar desse mal que assola tanta gente, né? Hoje em dia, já faz muito tempo que a ansiedade vem sendo aí um desafio para muita gente, né? Mas nesses 2 anos de pandemia, a gente sabe, né, e eu vejo isso nos atendimentos, que aumentou assim assustadoramente, e foi o tema que eu mais atendi, né, no ano passado, 2021, foi o tema que eu mais atendi o ano todo. Sem dúvida, várias outras coisas foram vindo, mas esse foi assim disparado o mais frequente, né? E desde de ansiedades mais leves, né? Aquela questão do pensamento, que a gente está ali o tempo todo, né? Não consegue se concentrar muitas vezes, com um monte de sintomas físicos, até mesmo insônia, né? Aquela coisa toda. Mas também aqueles que chegam ao ponto de ter crises, né? As crises de ansiedade, crises de pânico, que seriam uma forma mais intensa de ansiedade, né? E eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso, explicar da onde vem, como é que acontece e principalmente como a gente pode se livrar disso, né? Então são perguntas que eu quero, né, que eu vou responder nessa live, e mais diferente do habitual, né? Que geralmente a gente fala, fica até o final, que no final eu vou fazer um exercício, eu vou fazer não sei o que, né? Eu quero fazer diferente, justamente para não criar ansiedade, né? Justamente para não gerar ansiedade em ninguém. Então eu vou falar já desde no início, já vou fazer um exercício, né? Só esperar mais uns minutinhos. Agora são 19h30, o horário combinado, né? Esperar aí mais uns minutinhos o pessoal que está entrando. E aí eu vou fazer então aplicar esse exercício para vocês. É um exercício que vai ajudar bastante nos momentos, né, que você tiver ali naquela sensação, naquela angústia, né? A depressão, ela gera muitos pensamentos, e muitos pensamentos angustiantes. Então, na hora que você estiver precisando se acalmar, retomar reintegração, fazer uma reintegração de posse das emoções, né? Então esse exercício pode ajudar bastante. Enquanto isso, vão compartilhando aí, né? Vão chamando o pessoal, vão enviando, clica aí no aviãozinho
clica aí e vai mandando, né? Vai compartilhando aí com outras pessoas, né? Pessoas que você sabe que tem essa ansiedade, que sofre com isso também, que podem ser beneficiadas, né, com esse conteúdo. Então vai aí compartilhando, vai chamando o pessoal e vai se preparando também. Então eu posso já ir dando algumas dicas aí para vocês de se possível, tá? Ficarem aí num lugar tranquilo, sem muita movimentação, que vocês possam se concentrar, né? Um lugar de preferência, um lugar silencioso, que vocês não sejam interrompidos aí por uns 10 minutinhos, né? Não é um exercício longo, é no máximo aí uns 10 minutinhos. E isso mesmo, gente. Então vai compartilhando e vai se preparando também já pra gente começar. Vão me dando um ok aí também se a música de fundo aqui tá bem, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se não tá atrapalhando, né? Se tá tudo ok, que vocês precisam me ouvir bem pra gente fazer esse exercício. Então quem tá aí vai me falando, vai me dando um ok para eu saber se tá tudo certo. Bem-vindo aí o pessoal que tá chegando. Fer, Elizabeth, bem-vindas, e vão aí então me falando isso. Enquanto isso eu vou me preparar, vou tomar uma aguinha. E vão me falando um pouco sobre vocês também. Como se vocês têm alguma dúvida, se tem algumas, eu deixei a caixinha de perguntas, algumas pessoas colocaram as suas perguntas lá, então eu englobei aqui no material para eu poder falar, né, responder essas perguntas de cada uma. Mas se você não colocou lá e quiser já colocar aí alguma pergunta, quiser ir me falando, qual é o seu nível de ansiedade? Você fica ansiosa só durante situações novas, durante tomadas de decisões, ou é o tempo todo, é aquela coisa que você passa a maior parte do dia ali com aqueles pensamentos, ou já teve, né, ou tem crises de ansiedade? Vai me contando aí para eu entendendo um pouquinho e direcionando também melhor isso, mais especificamente para quem tá aqui, né? E ao mesmo tempo vai aí, bem-vinda Cláudia, vai aí se preparando se você quiser fazer esse exercício. Se você não tiver num lugar agora também que seja possível fazer esse exercício de forma mais relaxada, não tem problema, você vai ouvindo, eu vou deixar gravado, se o Instagram permitir, claro, né? E aí depois você pode refazer, inclusive, outras vezes, sempre que precisar, tá bom? Então, nós já temos aí 5 minutinhos de tolerância, já tem bastante gente aí entrando. Bem-vinda, Edna, acabou de entrar. E vamos então começar o nosso exercício. Antes de começar, eu vou dar algumas orientações. Então, se possível, você pode ficar sentada ou deitada de uma forma confortável, de uma forma que você se sinta bem, que você vai conseguir ficar ali um tempinho, não é uns 10 minutos no máximo, mas é um período que, se você ficar ali, né, numa posição só, pode te incomodar. Então tem que ser uma posição que você se sinta aí bem confortável, de preferência que você não seja interrompida, e
nós vamos começar primeiro por uma respiração, um tipo de respiração que eu chamo de respiração quadrada. Então, eu vou explicar para vocês primeiro e aí depois a gente vai começar o exercício, tá? Então, o primeiro exercício, a primeira forma que pode, e essa respiração que eu vou ensinar para vocês agora, ela eu chamo de respiração quadrada, e ela é muito útil nos momentos, inclusive, de crises de ansiedade, sabe? Aqueles momentos que você tá na crise, ou mesmo que você não tenha crise, mas antes, de hora que você percebe que os pensamentos estão vindo ali, aqueles pensamentos desconexos, às vezes alguns pensamentos até, tem gente que tem pensamentos de morte, né, e tudo mais, e essa é uma das formas de você, como eu digo, fazer a sua reintegração de posse das suas emoções, tá? E depois eu vou explicar por que, no decorrer da live aqui, por que é que a respiração tem esse poder. Mas ela tem, é algo tão simples, mas que tem um poder enorme de conseguir nos acalmar e nos colocar em contato, nos colocar de posse das nossas ansiedade. Aline, bem-vinda, Márcia. E então, essa respiração, algumas que estão aí já me seguem, já conhecem, né? E para quem não conhece, eu vou ensinar agora. Por que é a respiração quadrada? Você vai inspirar enchendo todo o seu abdômen de ar. Você pode até colocar a mão aqui assim, ó, para você sentir ele se expandindo mesmo, né? Enchendo por completo. E você vai fazer essa inspiração de forma lenta, contando até 5. Quando você inspirou e encheu completamente seu abdômen de ar, você vai segurar esse abdômen cheio de ar. Vai segurar contando até 5 também, lentamente, da mesma forma que quando você estava inspirando. Depois que você inspirou e segurou, aí você vai expirar. Expirar também no mesmo ritmo, lentamente, contando até 5. E depois, com o abdômen completamente vazio, você vai segurar, mas contando até 5 também. Então, por isso que é respiração quadrada. Você inspira, segura, expira, segura. Combinado? Então, é isso, né? A respiração é essa, e aí você pode então agora tomar essa posição, tomar um lugar aí, né, sentada ou deitada, do jeito que for melhor para você, e você pode então começar a fazer essa respiração. Então vamos lá, você vai inspira, segura, expira, segura, lentamente, contando até 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Expira. 1, 2, 3, 4, 5, segura, 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo, muito bem. Continue. Mais uns 2 ciclos de respiração assim. E talvez, se você se sentir confortável, você pode até mesmo nesse momento fechar os olhos. Basta que você ouça as minhas orientações e você pode fechar os olhos e continuar esse ciclo de respiração. Quando a gente fecha os olhos para o exterior, a gente abre para o nosso interior. E o nosso interior guarda tantos segredos, tantos tesouros, tantas chaves que nós precisamos encontrar. Isso mesmo. Agora você pode permitir que a sua respiração vá suavizando
vai ficando num ritmo normal, mas você ainda se conecta com ela. Coloque a sua total atenção ainda na sua respiração. Vai inspirando e expirando normalmente, mas com o seu foco, a sua concentração totalmente na sua respiração. Isso mesmo. E enquanto você inspira e expira, você pode imaginar que junto com esse movimento simples, fácil, automático, que a gente faz sem nem mesmo precisar pensar, mas junto com o oxigênio que entra em cada uma das suas células, uma transformação é feita em cada uma delas. O oxigênio vai nutrindo, em questão de milésimos de segundos, cada uma das suas células. E quando você expira, todo o gás carbônico sai, levando com ele tudo aquilo que não precisa mais. É tão simples, mas é absolutamente vital. Alguns minutos sem esse movimento tão simples e automático que a gente faz sem nem mesmo se dar conta de que está fazendo, e a gente deixa de existir. Às vezes a gente pensa que a solução ou o essencial da vida está em coisas tão complicadas, tão difíceis, mas na verdade o essencial é tão simples como respirar. E apesar de ser simples, é completamente profundo e complexo. E enquanto você vai se maravilhando e se deliciando com a sensação de não fazer mais absolutamente nada, a não ser prestar atenção na sua respiração, eu quero convidar você agora para a segunda parte do nosso exercício. Prestando atenção ainda, enquanto uma parte de você presta atenção na sua respiração, aí de forma confortável, de olhos fechados, olhando para dentro de você, uma outra parte sua pode começar a buscar no baú das suas memórias uma lembrança, mas não uma lembrança qualquer, uma lembrança de uma situação que aconteceu de surpresa e que foi uma surpresa maravilhosa. Sabe, algo que você não esperava, mas que foi completamente agradável. Deixe as memórias fluírem e tome contato com essa cena. Não precisa se esforçar para isso. O seu inconsciente guarda todas elas e ele traz no momento que a gente precisa. Então olhe, visualize cada detalhe dessa cena. Talvez você consiga se lembrar da roupa que estava usando, das cores ao seu redor. Talvez tenha sons, você consiga perceber os sons presentes nessa cena, as vozes. Talvez tenham cheiros, você consiga sentir ao fechar os olhos os cheiros naquele momento. Entre em contato com a sensação boa que isso te causa. Lembre-se da alegria, dos sentimentos. Talvez você tenha se sentido amada, vista, valorizada. Vá tomando contato com esses sentimentos e essas sensações. Perceba em que lugar no seu corpo você sente essas sensações, essas emoções. Isso, desfrute dessa sensação, desfrute desse sentimento, desfrute do contato
com essa situação tão gostosa, com essa surpresa tão maravilhosa. Enquanto você vai desfrutando dessas agradáveis sensações, eu quero convidar você agora para unir os dedos, o dedo indicador ao dedo polegar, como se você estivesse fazendo uma pinça, bem suavemente. Ainda aí, você estando relaxado, de olhos fechados, respirando, prestando atenção na sua respiração. Uma outra parte de você pode estar ouvindo essa musiquinha suave aqui de fundo. E uma outra parte de você agora vai prestar atenção nesse leve sinal. Você vai unir os dedos no formato de pinça, de forma leve, não precisa não precisa pressionar muito, apenas o suficiente para você sentir o contato dos dois dedos. Isso mesmo. E agora você vai permanecer com essa mão pousada na sua perna, aonde você estiver, ao lado do corpo. E você vai permanecer com os dedos aí em formato de pinça até o final. Enquanto isso, você vai desfrutando dessa sensação, dessa alegria, dessa situação que você acabou de lembrar. E agora eu quero convidar você para trazer à sua mente uma outra situação tão boa quanto essa. Mas nessa situação, diferente de uma surpresa, essa situação foi algo que talvez você planejou uma coisa, mas as coisas aconteceram de uma forma diferente, mas foi um diferente melhor. O resultado foi muito melhor do que aquilo que você tinha planejado. Talvez, num primeiro momento, você até ficou ansiosa, ficou preocupada, porque as coisas saíram do seu controle. Mas, depois, você percebeu que se você tivesse planejado, não teria saído tão bem. Se você não conseguir se lembrar de nada assim, você pode se permitir criar uma cena. O seu inconsciente é muito criativo e vai conseguir criar, e você pode, inclusive, ao imaginar essa cena, criar essa cena aí na sua mente, você vai perceber que você consegue vivenciar ela, sentir de uma forma tão intensa como se ela tivesse realmente acontecido. E aí, tomando contato, visualizando cada detalhe, ouça os sons, sinta os cheiros, perceba os sentimentos, as sensações no seu corpo ao tomar contato com essa situação tão prazerosa, se lembrando de manter os dedos unidos em forma de pinça. Isso mesmo. E agora eu te convido a fazer mais um passeio por mais uma cena. Uma cena em que você ficou muito feliz em aprender alguma coisa nova. Não importa, pode ter sido algo simples ou algo complexo, não importa. Mas algo que você talvez tenha feito pela primeira vez, ou que você, após algum tempo praticando, você conseguiu finalmente realizar com maestria, com perfeição. Isso mesmo. Agora mesmo, fazendo esse exercício, você já sabe como fazer. Eu tenho certeza que mesmo que eu não tenha dito para você visualizar, sentir os cheiros, os detalhes, ouvir sons, se conectar aos sentimentos e às sensações do corpo,
eu tenho certeza que automaticamente você já fez isso, não é mesmo? Porque você aprendeu algo novo. Você acabou de aprender algo novo. E talvez o aprender algo novo, essa situação, essa cena que você trouxe à sua mente, ela tenha despertado sentimentos em você como confiança, sentir orgulho de si mesmo, se sentir competente, capaz. Desfruta essa sensação. Dê os parabéns a você mesmo. Comemore. Sempre se lembrando de não se esquecer de se lembrar de manter os seus dedos unidos. Muito bem. Agora nós vamos viajar por mais uma memória. Uma memória boa também, em que uma mudança aconteceu. Uma mudança que talvez, como toda mudança, não tenha sido planejada, ou sim foi planejada, e que mesmo que naquele primeiro momento dá aquele friozinho na barriga, aquele medo, mas não importa, porque agora você sabe que mesmo que lá no início você ficou com medo por conta dessa mudança, hoje você sabe qual foi o resultado dela e foi um resultado bom. Então, agora você não precisa mais sentir aquele medo novamente. Você já sabe que mesmo não tendo o poder de controlar os resultados, tudo isso ainda é importante. Mesmo que a ansiedade, o medo e a insegurança tenham vindo, eles fazem parte do processo. Esses sentimentos, eles são importantes também. Porque se você não sentisse isso, você não seria tão cuidadosa, não iria planejar aquilo que é possível. Mas você pode fazer isso de forma leve. Isso. Até porque essa situação, como eu disse, você já sabe que o resultado foi bom. Então lembra de todas as coisas boas que essa mudança trouxe. Tome contato com tudo isso, visualize, ouça, sinta cheiro, percepções, sentimentos, sensações no corpo. E você sabe que você pode se lembrar de não se esquecer de se lembrar que mesmo quando o resultado não é tão bom assim, ainda é possível aprender algo novo. Aprender uma forma de não fazer também é aprender. E a gente já viu como é bom aprender, não é verdade? Sinta os seus dedos unidos. E para encerrar essa viagem, se lembre ou crie uma situação que você pediu a ajuda de alguém e que você foi gentilmente atendida. Pode ser uma coisa simples, como alguém segurar uma sacola para você, por exemplo. Não importa. O importante é que você pediu ajuda e você recebeu. Então lembre-se dos detalhes, lembre-se da sensação, perceba, visualize quais os sentimentos que esse pequeno gesto ou grande despertam em você. E você pode, inclusive, prestar atenção agora como foi a reação de quem lhe ajudou. Sim, porque quando a gente ajuda, a gente também tem sentimentos bons. Sinta o seu corpo ao tomar contato com esse sentimento bom. E sinta os seus dedos unidos. Muito bem. Agora, enquanto você desfruta
desfruta dessas agradáveis sensações mais um pouquinho. Se permita refletir sobre como é bom saber que as surpresas, as situações que saem diferente do planejado, as novidades, os novos aprendizados, as mudanças, o pedir e receber ajuda, tudo isso faz parte da vida, do nosso dia a dia e que podem trazer, ao invés de ansiedade, muito sentimento bom, como todos esses aí que você tinha guardado dentro de você. É verdade que nós não podemos controlar os resultados, mas eles podem ser ainda melhores do que esperamos. E mesmo quando não forem tão bons, ainda vão nos trazer aprendizados. E sabe, nós podemos desfrutar de tudo isso, justamente porque não temos o controle de tudo. E sabe, se tivéssemos o controle, se a gente tivesse o poder de controlar todos os resultados, imagina como a vida seria sempre igual, previsível, sem surpresa, sem novidade, monótono, sem graça, além de muito pesado. Porque sim, é pesado a gente ter que pensar em tudo o tempo todo, ter de prever tudo o que pode acontecer para tentar planejar uma forma de evitar que aconteça. Tudo isso precisa de muita energia e deixa a gente exausta. Desfrutar as belezas do caminho pode tornar qualquer viagem mais prazerosa. E eu não sei você, mas eu fico muito curiosa em saber se não seria exatamente esse o motivo pelo qual o único que tem realmente o poder de controlar tudo e todos abriu mão desse poder ao nos dar o livre-arbítrio. Reflita sobre isso, respire fundo, vá mexendo lentamente agora os dedos das mãos, dos pés, enquanto você novamente vai prestando atenção na sua respiração e vai se preparando para voltar para esse tempo, esse momento, esse lugar. E quando você estiver completamente aqui, desperta, pronta, preparada para todo o aprendizado que eu vou trazer para você nessa live, você pode abrir os olhos e me contar aqui nos comentários como foi fazer esse exercício. Isso mesmo. Talvez você não tenha conseguido fazer de uma forma tão relaxada, talvez você não tenha conseguido nem ao menos fechar os olhos, mas eu acredito que só de trazer à sua mente essas lembranças, provavelmente você já sentiu algo bom aí dentro. Querem me contar? Querem me dizer aí o que foi? Ou podemos começar a nossa live, aliás, começar a live não, né? Começar o nosso tema, né? Falando agora então sobre a ansiedade e por que esse é um dos exercícios que ajuda a gente a se livrar da ansiedade. Tem gente entrando ainda, sejam muito bem-vindos. A primeira parte fizemos um exercício aí de relaxamento para suavizar a ansiedade. E agora eu vou começar então a explicar para vocês. E vocês fiquem à vontade para ir perguntando, para ir comentando aí enquanto eu falo, tá bom? À medida que
vocês forem falando, a gente vai interagindo, eu vou respondendo. E então eu vou começar a explicar o que é a ansiedade. Então, antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que a ansiedade é um processo fisiológico normal, natural, como qualquer outro que nós temos no organismo. Ai, que bom, Cláudia, senti uma paz maravilhosa. Que bom, que bom. E então, a ansiedade, ela é um processo fisiológico como qualquer outro, como ir no banheiro, por exemplo, como fazer cocô. É um processo fisiológico. Ninguém vai lá, já imaginou alguém lá no médico e falar assim, doutor, eu quero um remédio, porque eu não quero mais ir no banheiro não, e esse negócio cansa. Já pensou? Ninguém faz isso. É um processo natural e necessário para o corpo, né? A ansiedade também, da mesma forma, é um processo natural do nosso corpo e que tem, sim, uma grande utilidade. Pensa, o objetivo, da ansiedade é nos proteger numa situação identificada como perigo. Se eu não tivesse a ansiedade, então, por exemplo, quando eu preciso tomar uma decisão, eu não ia estar nem aí, eu não ia planejar, eu não ia buscar uma coisa melhor, eu simplesmente ia fazer qualquer coisa, não ia ter empolgação nenhuma, não ia ter não ia ser cuidadosa, não ia ser cautelosa, não ia tomar nenhuma precaução, por exemplo, não ia cuidar da minha alimentação, não ia pensar em cuidar da saúde, não ia querer fazer exercício, se bem que muita gente não quer, né? Mas seria muito mais, não quero nada disso, porque não tem nada que me diga que se eu não fizer isso, algo de ruim pode acontecer. Então, o que nos faz, que nos impulsiona a sermos cuidadosos, a tomar cuidado, a ser prevenidos, precavidos, é justamente a ansiedade. Então, ela nunca vai deixar, não tem como falar, eu nunca vou sentir ansiedade. Não, ela é necessária, só que ela é necessária dentro de um equilíbrio. Quando é que ela passa a ser prejudicial? Quando ela é exagerada, né? Tudo que é demais é ruim, até as coisas boas, né? Até doce demais enjoa, até tudo que é demais enjoa, tudo que é demais é ruim, né? Até mesmo as coisas boas, a gente precisa de equilíbrio em tudo. A chave, o segredo para tudo é o equilíbrio. E a ansiedade também, então, é nesse processo. E como um processo fisiológico, o que acontece no nosso corpo quando a gente está ansioso? Por que ela, como que funciona? Quando o nosso inconsciente, ou o próprio consciente, quando a gente identifica uma situação de perigo, de possível perigo, o nosso cérebro, lá no nosso cérebro, existe uma glândula, o hipocampo, que dispara uma mensagem lá para as nossas glândulas suprarrenais, o nosso sistema nervoso ele fica em alerta, e aí ele... legal, Cláudia. Meu filho tomou a vacina do Covid e 3 dias depois descobri que estávamos com Covid. Tive uma crise de ansiedade muito grande. Beleza, eu vou falar essa questão da ansiedade aí em relação ao Covid, tá? E se por acaso estou olhando o tempo aqui, porque eu tenho um monte de coisa para falar e eu já tenho quase que certeza que hoje eu não vou conseguir esgotar todo o assunto. E aí eu vou precisar fazer a semana que vem uma segunda live para a gente continuar. Mas se não der tempo de chegar nesse ponto hoje, você pode me chamar no direct depois que aí eu converso melhor com você e te oriento sobre isso, tá bom? Então,
Quando a gente identifica uma situação de perigo, então, por exemplo, né, o Covid é uma situação de perigo, né? A gente tem o medo, e qual que é o medo? Da morte, né? O medo de pegar isso e a gente morrer. E aí tem um detalhezinho, porque é que a crise de ansiedade às vezes acontece depois, né? Talvez naquele momento, não sei se ela foi exatamente no momento que você descobriu ou foi um pouco depois, que às vezes pode acontecer um pouco depois, e eu vou falar disso também, mas mais no final. Então, uma situação de perigo, estou com medo, posso morrer. Se eu posso morrer, o meu organismo ele é preparado para me defender. Então lá o hipocampo dispara uma mensagem lá para as minhas glândulas suprarrenais, que são duas pequenas glândulas que ficam em cima dos rins, e elas são as glândulas do combate, da luta ou fuga. A gente entra, quando a gente identifica esse perigo, o nosso sistema nervoso autônomo ele entra no modo de combate. Então o que ele faz? Ele manda essa mensagem lá para as suprarrenais. As suprarrenais vão produzir cortisol, vão aumentar a produção do cortisol. O cortisol vai ser produzido e vai ser processado e vai produzir adrenalina, noradrenalina. Isso para quê? Se eu estou em perigo, eu vou ter que lutar ou fugir. E se eu vou ter que lutar ou fugir, porque eu estou no perigo, eu vou precisar de ter mais energia. Então, eu preciso desses hormônios, porque esses hormônios são justamente para isso, para me dar mais aquele gás, né? E aí, ao mesmo tempo, vai aumentar, o meu coração vai bombear mais sangue, isso para quê? Para aumentar o fluxo sanguíneo, principalmente nos braços e nas pernas, porque eu vou lutar ou eu vou fugir, então eu preciso, né, que isso esteja ali mais preparado, então vai aumentar o fluxo sanguíneo nessas áreas e ao mesmo tempo vai diminuir o fluxo sanguíneo naquelas áreas que nesse momento eu não preciso tanto, então lá no estômago, lá no meu córtex pré-frontal, nessa parte aqui do meu cérebro, a parte, né, frontal do nosso cérebro, ela é responsável pelo nosso racional, pelo cognitivo, mas a parte reptiliana, nosso cérebro é dividido em 3 partes. A parte reptiliana, que fica lá atrás, ali, começando no cerebelo, que é a primeira parte que é formada quando a gente está lá sendo gerado ainda, né, na barriga da mamãe, a primeira parte, ela é responsável pelos nossos instintos de sobrevivência, por controlar toda essa sobrevivência. Então é ali que dispara, é ali o centro de comando que vai disparar todas essas reações. Estamos em perigo, precisamos sobreviver. E aí depois tem uma parte intermediária, que é a parte límbica, né, o cérebro límbico, que é responsável pelas nossas emoções, e por cima, né, revestindo então a parte mais evoluída, que é o nosso córtex pré-frontal, responsável pelo cognitivo, pelo racional, pelo entendimento. Então o fluxo sanguíneo diminui ali, porque pensa, se eu estou aqui em perigo, se eu parar e ficar pensando, eu corro para cá ou eu fujo, já era, né? Eu preciso tomar, vamos supor, por exemplo, uma cena assim bem, né, exagerada. Você foi sequestrada. Você foi sequestrada e aí o sequestrador te levou para um lugar lá, para um quartinho, te prendeu lá, só que ele era iniciante, ele era ali estava começando no ramo, era novo no negócio, então ele não sabia fazer a coisa muito bem e ele não te amarrou. Ele saiu, ele te ameaçou, ele falou que ia pedir resgate, que se a sua família não desse, ele ia começar a cortar partes do seu corpo para poder mandar para eles, né? E aí você tá ali com aquele medo, aquele pavor, então tudo isso acontecendo dentro de você, né? Todo esse sistema nervoso aí já disparou todo esse modo combate, tudo isso funcionando. Mas aí o sequestrador esqueceu de te amarrar, né? E saiu para fazer alguma coisa, trancou, deixou tudo trancado, mas não te amarrou. Se você não tivesse ansiedade, o que você ia fazer? Ia
sentar, ia pegar uma revista, de repente você ia procurar lá se ele tem uma revista para folhear, né? E ficaria esperando ele voltar, se você não tivesse ansiedade. Como você foi projetada para isso, e todo esse sistema está ali disparado e funcionando como deve funcionar nesse momento, você vai sair buscando uma forma de fugir. Né? Você sabe que você não pode lutar com ele, mas você vai tentar encontrar uma forma de fugir. Né? Aí de repente você encontra uma janela, enfim, e aí você consegue fugir. Ufa, passou. Né? Então, entende para que funciona a ansiedade? Por que a gente precisa da ansiedade? É lógico que aqui eu coloquei uma situação bem exagerada, que é para você entender como tudo isso funciona. Então, naquele momento, eu não posso ficar ali parada pensando, imagina, ele saiu e eu fico aqui, ai, o que será que eu faço? Será que eu procuro aqui? Será que eu procuro ali? Não, é instintivo, eu tenho que ser rápida. E se eu tenho que ser rápida, eu preciso de tudo isso no meu corpo, né? Eu preciso que inclusive a minha insulina diminua para eu poder ter mais açúcar no sangue e ter mais energia para tudo isso. Então, toda uma reação físico-química acontece no corpo nesse momento. Só que, diferente de uma situação dessa que eu falei, em que a situação, o perigo é real e que de verdade eu vou ter que tentar lutar ou fugir, a maioria das vezes os nossos perigos não são reais. Quando a gente fala em ansiedade exagerada, a gente está falando de medo de situações que podem vir a acontecer num futuro que não existe ainda, a não ser na minha cabeça, a não ser nos meus pesadelos. Entendem? E aí isso começa a roubar da gente a paz. Né? A gente começa a pensar só naquilo, a gente começa a não dormir, a não comer ou a comer compulsivamente, né? E aí vai desencadeando esse sistema de alarme, ele fica o tempo todo ativado, o tempo todo. E aí vai chegar uma hora que a gente vai entrar em pane, né? Porque tá ali o tempo todo ativado, esse alarme ligado, disparando. É como se você tivesse um alarme na sua casa e aí de repente, eu já tive uma situação assim, vou contar pra vocês. Quando eu mudei pra casa que eu moro hoje, a gente instalou o alarme e tal. E aí, uma noite, tava chovendo, e aliás, não estava chovendo ainda não, estava tempo de chuva, né? E aí o alarme disparou no meio da noite. A gente acordou assustado, né? Tudo isso, taquicardia, respiração ofegante, né? Sistema nervoso ali total, aceso, ligado. Olhamos, não tinha nada, estava tudo sob controle. Tá, ok. Voltamos a dormir. Passou um pouquinho, desligamos e reacionamos o alarme. Passou um tempo, de novo ele disparou. Pronto, tudo de novo. Olhamos, não tinha nada de novo. Só que aí a gente já não conseguiu dormir mais, porque daí, né, já tinha acelerado demais. Aí a gente já tinha muita adrenalina, ali no corpo, muito cortisol, muito tudo isso no organismo. E aí não tinha como dormir mais. Ok? No outro dia olhamos, não tinha nada, nenhum sinal, nenhum vestígio. Passou dias e dias e nada mais, ele não disparou mais, passou. Alguns dias depois, num outro dia também de chuva, a mesma coisa, o alarme dispara, do nada. Aí a gente já começou a ficar meio assim, pera lá, o que está acontecendo? Será que é alguém querendo aproveitar que está um tempo chuvoso e que não tem muita gente na rua e está tentando entrar? Ou será que é a chuva que está disparando isso? E aí a gente então olhou, não viu nada, nenhum vestígio. Chamamos então a assistência técnica que olhou e viu que o sensor do alarme estava desregulado e ele estava muito sensível. Então um vento mais forte já era o suficiente para disparar esse alarme, mas não havia um perigo real. Então, quando a gente está, a ansiedade, ela é como esse alarme, que ele está ali para nos proteger, para avisar quando existe um perigo. Mas, quando a gente está com esse alarme o tempo todo disparando, com o vento, disparando com o vento, então
aí você já não confia mais, e aí você fica o tempo todo preocupada, o tempo todo aquilo te incomodando. Então a gente precisa encontrar o que é, assim como eu descobri, eu precisei de um especialista para descobrir que era o vento que estava fazendo aquele alarme disparar. A gente precisa descobrir o que é que está fazendo, qual é o vento que está fazendo esse sistema de alarme disparar aí dentro de você. Então muitas vezes a gente vai, é mais fácil, não é mais fácil não, mas é mais comum e muitas vezes a gente não tem orientação também, né? Então muitas vezes a gente faz o quê? Vai pro remédio, né? Eu vou tomar remédio, a gente vai, no máximo vou no médico e peço um remédio para ansiedade, vou no psiquiatra, vou no neuro, enfim, e aí peço um remédio para ansiedade, e aí eu tomo, aquilo dá uma amenizada, mas se eu não mudar a situação, aquele vento vai continuar e aquele alarme vai continuar disparando. Então daqui a pouco aquela quantidade de remédio não é mais suficiente e eu preciso aumentar a dose. E aí eu aumento a dose, mas dali a pouco aquela dose não é mais suficiente e aí eu vou ficar... E aquilo vai me dando um efeito colateral, né? Porque quanto mais eu aumento a dose, porque como é que funcionam esses remédios? Esse remédio ele funciona para desligar esse alarme, é o que ele faz. Ele simplesmente desliga aquele alarme. E aí você fica grog, né? Aí você não consegue ficar alerta nem mesmo durante o dia para fazer as suas atividades normais, né? Existem, lógico, né, muita gente que procura opções naturais, e eu não estou dizendo com isso também que em alguns momentos o remédio não seja necessário, tá? Então, quando, né, a gente está em crise e em alguns casos mais sérios, o remédio pode sim ajudar momentaneamente enquanto eu vou lá investigar qual é esse vento que está fazendo esse alarme disparar. Porque aí sim eu calibro ele novamente e aí ele volta a funcionar como deve, não em exagero. Entenderam? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vai me dizendo aí, vai me dizendo se tá fazendo. E aí, eu vou entrar aqui numa parte um pouquinho mais... Tô olhando a hora aqui. Pode ser que daqui a pouquinho o Instagram derrube. Eu vou falar mais uma parte aqui para explicar um pouquinho mais de como isso funciona, de como acontece, porque muita gente, é comum, eu atendo muita gente que fala assim, que eu começo, né, a investigar, né, o que você já conseguiu identificar, algum gatilho, o que é que faz? Não, ele começa do nada, eu tô ali, de repente eu tô assistindo televisão e tem uma crise, né? Então assim, por exemplo, a Cláudia que comentou aí, eu tive quando a gente teve o resultado positivo do Covid, né? Então ela sabe qual foi o vento que fez esse alarme dela disparar, e não foi por acaso, e não é simplesmente assim, não é só o medo de Covid, que só isso já é bastante, mas não é só isso, porque se fosse só isso, todo mundo que positivou teria um ataque, uma crise de ansiedade, né? Então, são várias coisas que vão acontecendo, e elas começam a acontecer, para quem assistiu a live da semana passada que eu falei sobre a terapia integrativa, vai se lembrar de que tudo começa lá na nossa, aliás, não é nem na nossa infância, desde o momento da nossa concepção. Ali as nossas células começam a registrar tudo o que acontece com a gente. E tudo que acontece, inclusive com as percepções. A gente fez o exercício aí no início e vocês foram sentindo, vocês foram lembrando de cheiros, de cores, de tudo aquilo que envolvia a cena, não só a cena em si. Sabe aquela coisa de você sentir um cheiro e lembrar de um bolo da avó, e você consegue inclusive sentir o sabor daquele bolo? Por quê?
lá nas suas células estão armazenados as memórias de tudo que você viveu, desde o momento da concepção, em cada uma das suas células. E está registrado com essa riqueza de detalhes. Então, por exemplo, um cheiro de um bolo é um gatilho positivo que vai te fazer lembrar, quase que vivenciar novamente aquela cena de você comer o bolo da sua avó. Você sente todas as emoções. Então, nesse exercício que a gente fez, quando eu fui falando para você, lembra de uma cena assim, 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 para quem fez o exercício, provavelmente conseguiu sentir, toda aquela emoção novamente, como se estivesse vivendo aquilo de novo, Então, isso é um gatilho positivo. Mas assim como existem os gatilhos para a gente lembrar das coisas boas, existem o gatilho para a gente lembrar das coisas ruins também. E essas coisas ruins nem sempre a gente lembra conscientemente, inclusive como forma de proteção. O nosso inconsciente pega essas informações, essas coisas ruins que a gente vive, principalmente as muito traumáticas, e guarda lá num quartinho, sabe? Sabe o quartinho da bagunça? Guarda lá assim, fecha a porta, que é pra gente não tomar contato mais com aquilo, pra gente não ficar lembrando e sofrendo com aquilo novamente. Então muitas vezes a gente nem consegue se lembrar, mas tá lá, tá registrado, tá lá no nosso inconsciente, tá lá nas nossas células, e de repente eu tomo contato, por exemplo, vamos supor que por que um exame de Covid pode gerar uma crise de ansiedade? Como eu disse, são vários eventos, mas provavelmente você tem aí na sua história históricos de alguém que morreu com alguma doença. Não necessariamente o Covid, pode ter sido sim o Covid, mas pode ser qualquer outra doença, mas alguém que ficou doente e morreu e você sofreu muito, era alguém muito querido, alguém que causou para você um trauma. E isso pode ser inclusive desde lá da infância, pode ser alguém até que hoje consciente você não se lembre, e provavelmente não foi um só, tá? E aí ainda tem outro detalhe, pode ser que não tenha sido, que isso não tenha começado só com você. Pode ser que tenham vindo situações do passado. Então, por exemplo, nós somos um país de imigrantes, um país que muita gente veio para cá fugindo de guerras. E nessas guerras, muitos morreram, muitos ficaram doentes. Existem, por exemplo, quando vinham para cá nos navios, se alguém ficasse doente no navio, era jogado ao mar e morria. Era jogado ao mar para morrer, porque eles não podiam correr o risco de deixar alguém doente no navio e contaminar todo mundo, todo mundo que estivesse ali. Então, se alguém soubesse que estava doente, era jogado fora, era uma sentença de morte. E aí, mesmo que não tenha sido com você, mesmo que você nem saiba disso, mas lembra que eu falei que as nossas células registram tudo? As nossas células registram tudo o que aconteceu na nossa vida com essa riqueza de detalhe. E nós somos, e cada uma, não é só a célula do cérebro, são todas as células do corpo, inclusive os nossos óvulos e espermatozoides. E se os óvulos e espermatozoides trazem essas memórias, a gente é formado do quê? A gente não nasce assim, puf, alecrim no campo que nasceu sem ser semeado. Não, a gente nasce da junção de duas células. E essas células, elas já trazem toda a memória daquelas duas pessoas. E aquelas duas pessoas foram formadas por outras duas células, que também já traziam as informações daquelas pessoas. Então, de acordo com a epigenética, e isso, se vocês quiserem entender melhor, busca no vídeo da semana passada, na live da semana passada sobre terapia integrativa, que eu expliquei isso mais detalhadamente. Mas de acordo com a epigenética, com os estudos da epigenética, a gente traz, e até mesmo a constelação, a constelação também fala disso, a epigenética diz, de acordo com os estudos que eles fizeram até o momento, eles já conseguiram identificar que a gente carrega informações de até 4 gerações passadas. Então, 4 gerações passadas
para quem aí é descendente desses imigrantes, com certeza traz essas informações. E aí, mesmo que você não tenha vivido, mesmo que você não se lembre, mas está tudo armazenado, e aí você encontra, pega um resultado de um exame que você tem visto aí tantas notícias, tanta gente morrendo, dispara aquele alarme assim no alerta máximo e você entra numa crise de ansiedade. Deu para entender, gente? Espero que eu não tenha sido muito técnica. Eu estou tentando assim falar de uma forma, traduzir, né, de uma forma que fique mais fácil para vocês entenderem. Porque quando a gente entende, a gente deixa de ter medo. Quando a gente entende o que é que está causando aquilo, então aí sim, aí a gente pode trazer para a consciência e aí a gente deixa de ter medo, sabe? Quando a gente está no escuro e está com medo porque a gente não sabe o que tem ali, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver, mas quando a gente acende a luz e vê, aí pronto, aí a gente não tem mais medo, porque agora eu estou vendo, agora eu sei o que tem aqui e eu estou vendo que não existe perigo. Né? Então a ansiedade é isso, a gente precisa descobrir qual é o gatilho que está ativando isso, qual é aquele vento que está ativando esse alarme, porque aí a gente pode ir lá e desligar isso, né? E aí como que eu faço para desligar? Esse exercício que a gente fez, ele é uma forma que ajuda momentaneamente você se acalmar. A respiração, a primeira parte, né, para quem não estava aqui no começo, não viu, eu vou deixar salvo e depois vocês podem voltar e assistir, mas a primeira parte ali, a respiração quadrada, aqueles ciclos de respiração, você pode fazer 3, 4 ciclos de respiração, a hora que você percebe, porque a hora que você está em crise, dificilmente você consegue respirar, né? Mas assim, a hora que você começa a sentir os primeiros sintomas, porque quem teve já começa a identificar, né? Já fica atento, né, para os próximos sintomas. Então, a hora que você começa a identificar, você já faz essa respiração. E por que ela funciona? Dentro do nosso, quando a gente faz essa respiração profunda, a gente ativa essa região aqui, o nosso diafragma. E ali pelo diafragma passa o nosso nervo vago. O nervo vago, ele sai lá do cérebro e ele passa por quase todos o corpo, pelos órgãos vitais principalmente. E uma das funções, a principal função dele é fazer essa comunicação cérebro e órgãos vitais para dizer se está tudo bem ou não, né? Então, quando ele manda a informação de que está tudo bem, está tudo ok, o cérebro continua ali relaxado. Se ele mandar uma informação de que algo não está bem, ele dispara esse alarme, né? Então, quando a gente faz essa respiração, e uma das coisas que altera, né, quando a gente está em perigo, é justamente a respiração. A gente fica ofegante, né, quem está em crise muitas vezes ou fica ofegante ou não consegue, dá aquela sensação de que não está conseguindo respirar, né? E então e isso avisa lá o cérebro que eu estou em perigo. Então, quando eu estou respirando profundamente, calmamente, primeiro que isso me traz para o presente, né? E segundo, que aí eu consigo movimentar esse nervo vago e ele informar para o cérebro que está tudo bem, que eu não estou em perigo, né? Então, aí ele desliga esse alarme e aí eu posso retomar a posse das minhas emoções. Só que, e é por isso que, por exemplo, meditação, yoga, pilates, oração, né, que são momentos em que você está trabalhando a respiração e isso te traz para o presente, né? Porque e aí entra uma pergunta que eu fiz no Stories hoje e todo mundo foi unânime, né? Eu perguntei se a ansiedade ela é uma questão do futuro, relacionada ao futuro ou ao passado, e 100% respondeu que ao futuro. Mas eu tenho que dizer para vocês que não é.
ela é assim, no sentido de eu tô preocupada com medo de que aconteça. Então, por exemplo, eu peguei o resultado ali do Covid, deu positivo, então eu tenho medo de que eu possa vir a morrer no futuro, ou eu, ou a minha família, né, alguém da minha família. Então, assim, é uma preocupação de algo que possa vir a acontecer, mas é algo que já aconteceu lá atrás. Eu só tenho esse medo porque já aconteceu lá atrás, né? Então, nesse sentido, a ansiedade, ela é muito mais ligada ao passado do que ao futuro, porque ela é um medo que a gente chama de medo reconhecido, né? Então, é como eu falei, o nosso sistema, o nosso inconsciente, ele busca lá nos registros e agora, por exemplo, tô assistindo um filme, eu tô falando aqui do Covid porque a Cláudia falou ali, então eu tô comentando já para esclarecer para ela. Mas assim, pode ser que tem muita gente que não sabe, né? Muita gente que chega para um atendimento e fala, eu não sei, eu tô ali do nada, eu tava outro dia, aí eu, né, para investigar, eu pergunto, quando que foi a última? Foi, sei lá, uma semana atrás. E o que você estava fazendo? Não estava fazendo nada, estava assistindo um filme. Estava assistindo um filme e de repente começou uma crise de ansiedade. O que acontece? Naquele filme provavelmente teve alguma cena que ativou um desses gatilhos. A cena original lá atrás, o primeiro medo que você teve lá atrás, ele tinha alguma coisa na cena daquele filme ali que era igual àquela primeira cena de medo que você viveu. E o nosso inconsciente, ele não faz distinção entre real e imaginário. Então, mesmo que seja só um filme e conscientemente você sabe que aquilo não é real, é só um filme, mas o seu inconsciente não sabe. É por isso que a gente se emociona, é por isso que a gente dá risada, é por isso que a gente chora, né? Eu choro até em comercial de margarina. Então, e por quê? É por isso, né? O nosso inconsciente, ele se identifica com a cena e ele não faz essa distinção entre real e imaginário. E ali ativa o gatilho. Então, a gente precisa investigar isso, né? Aonde é que tá? Qual é esse ponto aí que tá esse gatilho? E aí sim, quando a gente descobre esse gatilho, aí a gente pode voltar lá naquela cena original e ressignificar aquilo. Então, por exemplo, medo de avião, porque às vezes assim, eu vou falar, né, eu tô falando, é algo que você já viveu, é um medo que você já teve. Se você nunca teve, você não vai reconhecer. Mas vamos supor uma pessoa que fala, eu tenho pânico, né, eu tenho ansiedade em andar de avião, mas eu nunca andei. Então, como assim? Né? Se é um medo de repetir algo que eu já vivi, então, mas eu nunca andei de avião, aí entra outra coisa. O medo associativo. Lembra que eu falei da nossa memória associativa, né? Da gente lembrar de todos os detalhes, de eu sentir o cheiro de um bolo e eu lembrar inclusive do sabor? Porque eu associo uma coisa a outra. E pode ser que quando eu vou, por exemplo, eu sinto um cheiro, que cheiro, é o cheiro do bolo da minha avó. Aí eu vou comer, o sabor é o mesmo. Mas eu fui com toda aquela expectativa porque eu antecipei aquele sabor, né? Que eu tinha na memória. E aí, então assim, de repente eu tenho medo de avião. Mas aí quando eu vou investigar, por que eu tenho medo de avião? É porque o avião pode cair. Tá, e você já andou de avião? Não. Então, né, que situação você viveu na sua vida em que você estava em algum lugar e você caiu? De repente lá na infância eu caí, eu subi na árvore, eu subi no muro e eu caí, me machuquei muito e foi muito traumático para mim. E aí então ficou registrado que a altura é perigoso e o avião voa aonde? Na altura. Então o meu medo não é do avião, é de altura. Ou de repente é de um lugar fechado, né? E ali eu vou ter que ficar o tempo de voo ali, eu vou ter que ficar fechado. Se acontecer alguma coisa, eu não tenho para onde fugir, eu não tenho como sair dali. Então meu medo não é do avião, meu medo é de lugar fechado, entende?
Então a gente tem que ir investigando, né? E uma forma da gente começar a investigar é começar a prestar atenção nisso. Então, quando me dispara essa ansiedade, o que está acontecendo? Que situações disparam? Começar a observar o que tem em comum. De repente, são várias situações, mas o que elas têm em comum? Né? E aí você vai pensando e vai lembrando na sua vida, desde que quando começou essa ansiedade, mas não só desde o que aconteceu pouco antes de começar esse sentimento de ansiedade, o que aconteceu que foi impactante, que foi inesperado e que você viveu assim naquele sentimento de solidão, de que ninguém podia te ajudar, né? Então precisa ter essas 3 características para se tornar um trauma, tá? Ele precisa ser impactante, inesperado e você viver em solidão, né? Com esse sentimento de solidão. Pode ser que você esteja junto com as pessoas, mas é como se ninguém entendesse, ninguém, mesmo que você tivesse ali, tá ali no meio de um monte de gente, mas você se sente sozinho para enfrentar aquilo, né? E aí isso fica registrado como um trauma, tá? Então procurem essas situações antes o que aconteceu nesse sentido, que você teve muito medo antes de começarem esses sintomas de ansiedade. Ah, mas eu não me lembro, faz muito tempo e tal. Então comece a observar o que é que tem de, né, em cada vez que você tem aí essa sensação, então começa a olhar o que tem de igual, o que tem em comum nas situações, tá? Deixa eu ver, vocês têm alguma pergunta, gente? Eu teria muitas. Na verdade, eu fiz um resumão aqui, né? Eu tinha mais coisas ainda para falar, mas eu acho que eu consegui pelo menos. Deixa eu só falar mais um detalhe aí, principalmente agora nessa época do Covid, né? Que tanta gente teve, né, foi desengatilhada, como eu falei o ano passado, foi assim, disparado, o que eu mais atendi foi ansiedade, né, e né, assim, 99% dos casos, quando começou a pandemia. E aí tem gente que, né, e no início principalmente a gente viu isso muito forte, de uma divisão entre as pessoas que tinham medo de pegar o vírus e morrer e as pessoas que tinham medo de ficar desempregado, de não ter, né, o sustento e morrer também, né? No fundo, o medo é o mesmo, o medo é o medo de morrer, mas uns têm medo de morrer pela doença, outros têm medo de morrer de fome, por não ter o financeiro, né? E por que isso acontece? Por que não é todo mundo que tem o mesmo medo? E isso gerou muita briga, muita confusão. A gente viu amigos, até mesmo entre família, né? Pessoas brigando. E até hoje ainda tem, né? Essa divisão entre aqueles, mas no início foi mais forte porque precisava parar, veio os lockdown e aí alguns desesperados que precisava fechar para ninguém, para evitar, né, uma contaminação maior, e outros preocupados porque se fechasse, como é que ia sobreviver, como é que ia ganhar dinheiro. Então, o que acontece? Dentro disso, tudo que eu expliquei para vocês, então eu já falei da questão da saúde, né? Então, quem tem esse medo de morrer pela contaminação é quem já teve casos, quem viveu casos de morte, principalmente mortes por alguma doença, né? Por exemplo, um acidente, eu perdi alguém num acidente, talvez não tenha o mesmo impacto, embora tenha, porque eu perdi alguém querido, mesmo que tenha sido de acidente, mas eu não quero perder de novo, eu não quero passar pela dor da perda de alguém querido, tá? Então, seja de acidente, seja de doença, seja do que for, mas quem já viveu perdas, e se foi questões de perdas por doença, pior ainda, aí ativa mais ainda, entendeu?
E assim, geralmente essas pessoas são pessoas que financeiramente, mesmo que não sejam, né, não sou rica e tal, mas eu sempre tive pelo menos o básico, então eu nunca precisei me preocupar muito, né, de forma tão desesperada com a questão financeira, mas eu já vivi a dor da morte, a dor de perder alguém, né? Então esse é o medo que eu conheço, aquele eu não conheço, eu sei que ele existe, eu não estou negando ele, mas eu não conheço, eu nunca senti. Então eu não tenho essa ansiedade, porque eu não tenho medo de passar um negócio que eu nunca passei. Eu não sei, né? Agora, quem estava com a preocupação financeira, quem já teve na sua história de vida ou na história da família muita escassez. Quem já passou muita escassez, quem já passou fome, ou até veio, que nem eu falei dos imigrantes que vieram e tinha essa questão da doença, mas teve muitos imigrantes que vieram e passaram fome, né? Que passaram necessidade, porque chegaram aqui, não tinham trabalho e não tinha nada, né? E então, assim, quem viveu essa realidade de escassez financeira, é esse o gatilho, é esse o medo, né? Porque já tem um registro desse medo. E aí eu tenho medo de que isso aconteça novamente. Morrer ninguém, se ninguém próximo, de repente nunca já vi pessoas morrendo, mas ninguém próximo, né? Então eu não sei que dor é essa, eu ainda não conheço, mas aquela eu sei, aquela eu conheço, né? Seja porque eu vivi ou porque eu tenho ali nos registros das minhas células alguém do meu sistema familiar que viveu. Então é isso. E aí, na hora que aquele perigo se apresenta, acontece o que eu falei, do sistema nervoso disparar, e aí o meu racional, ele desliga, né? Porque eu tô no modo combate, então eu não tô conseguindo raciocinar, e aí eu olho para o outro como inimigo. Então, se eu tenho medo de que alguém morra, de morrer, ou de que alguém da minha família morra, aquele que está querendo trabalhar e com isso correr um risco maior de disseminar o vírus é meu inimigo. E vice-versa. Aquele que tem medo de passar fome, de ver, né, ele ou alguém da sua família passando fome, e aí o outro quer que fecha tudo, aquele é inimigo. Né? E aí é onde a gente começa, a gente fica, o que nos diferencia dos animais é justamente o nosso córtex pré-frontal, né? É ele que nos faz raciocinar, ter as atitudes coerentes, né? E não partir ali para a luta igual, né, dois animais. Mas no momento em que eu tô com o meu sistema de alerta ativado, o meu fluxo de sangue diminui aqui, lembra que eu falei? Então, nesse momento, a gente vira animal, irracional. O nosso raciocínio se vai e aí a gente se vê como inimigo e se enfrenta pela sobrevivência, né? E, no fundo, o medo dos dois era o mesmo. Mas estava todo mundo assim, como num transe, né? Num transe de medo. E aí ninguém conseguia pensar, né? E nesse ponto a vacina trouxe aí um alívio, porque quando eu tenho a esperança de que algo vai me proteger, e aí se eu tenho essa esperança de que algo vai me proteger, e então eu posso abrir o comércio, eu posso todo mundo voltar ao normal e a situação financeira pode começar a se restabelecer, então agora eu posso voltar a respirar um pouco mais profundo, né, mais tranquilo, mais aliviado. Mas é isso que desencadeia. Faz sentido para vocês, gente, tudo isso? Não sei se vocês já ouviram falar alguma coisa a respeito disso. Talvez seja algo novo, né? Tudo isso talvez sejam informações diferentes de tudo que vocês já ouviram falar. E o meu objetivo aqui não é convencer ninguém, mas é trazer informação, né? Trazer uma nova forma de pensar para você analisar, né? Para você para ver se faz sentido para você. E se fizer sentido, como faz para mim, né? Quiser saber mais, continue por aqui.
podem me chamar no direct, podem me chamar no WhatsApp, no link na bio tem o link do WhatsApp, e né, que eu possa explicar isso mais detalhadamente para vocês, se vocês quiserem, tá bom? E para encerrar, caso vocês não consigam identificar essa causa, né, mesmo com tudo isso que eu falei, seja coisa que está muito lá no seu passado e que você não consegue identificar a causa, então aí a terapia pode ajudar, tá? Mas não qualquer terapia também, né? Se você for... tem muitos tipos de terapia, eu trabalho com a terapia integrativa, mas dentro da terapia integrativa existem várias técnicas e vários métodos, então não são todas que trabalham com essa linha, né, com essa busca pela causa. Tem muitas que ainda atenuam os sintomas e ajudam sim a gente, né, a liberar os sintomas, a se tranquilizar, mas é absolutamente necessário encontrar a causa, né, o conflito lá inicial que causou tudo isso. E muitas vezes ele está num período que você não vai se lembrar. Muitas vezes ele está lá na sua infância, no nascimento, né? Pessoas aí que de repente tiveram, durante a gestação, por exemplo, a mãe teve um sangramento, teve risco de aborto, né? Teve um parto complicado, como foi o meu caso, que fui tirada a fórceps. Então isso já ficou registrado logo no seu início de vida, um medo de morte. E aí ao longo da sua vida você vai passando outros, chega uma hora que ele vai transbordar e vem os sintomas aí, né, sejam da ansiedade ou outros sintomas físicos, tá? Eu tô falando, o tema hoje é ansiedade, mas não só isso, né? Não só essas questões como ansiedade, depressão, né, mais ligadas às emoções, mas também as doenças e os sintomas físicos, de acordo com a epigenética, de acordo com a nova medicina germânica, 95% de todas as nossas dores e doenças físicas, elas têm origem também em traumas emocionais. E aí, nesse método que eu trabalho, o método se chama MPC, Método Procure Cicatrizes, a gente tem as ferramentas para identificar, inclusive a época mais ou menos em que esses traumas aconteceram e quais os tipos de trauma que podem ter acontecido, né? Para não sair buscando algo assim do nada, né? É algo específico. E aí a gente pode então ressignificar isso e liberar você, né? O nosso corpo, ele é programado, né? Nós somos criados já perfeitos, programados para a autocura, mas para que ele possa fazer isso, a gente precisa dar para ele essas informações que muitas vezes o nosso inconsciente armazenou lá da infância de forma incompleta, incorreta, de um período em que a gente não tinha ainda o nosso racional formado, o nosso córtex pré-frontal só está maduro entre 20 e 25 anos, então lá na infância a gente não consegue ter esses raciocínios e a gente entende muita coisa errada e fica muito trauma ali que a gente nem sabe que tem e acha que tudo isso é normal, então porque tem muita gente ansiosa e só toma remédio, então eu acredito que essa é a única solução e não é. Então o que eu venho trazer para vocês é uma outra forma de olhar para isso, uma nova possibilidade, e se tudo isso fizer sentido e vocês quiserem ajuda, eu estou à disposição, tá bom? Gente, muito obrigada. Olha, passamos aí do horário que eu tinha programado, mas eu adorei estar aqui com vocês, para mim foi um prazer. Muita gratidão por quem ficou aqui até o final. Quem perdeu alguma parte vai ficar salvo, pode aí fazer. Quem ficou, né, estava aí desde o início e fez o exercício, pode repetir depois, tá bom? Gente, até mais, fiquem atentos aí e sabe, eu vou colocar mais enquetes ali vou abrir uma caixinha de perguntas ali no Stories
ainda hoje, para vocês colocarem as dúvidas, né, se ficou alguma dúvida, e sugestões de temas, de assuntos que vocês queiram que eu fale para vocês, tá bom? Um beijo, obrigada!